seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que vêm partilhar connosco escolhas pessoais, um top 5 de preferências em relação a temas muito distintos. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, encontramos aqui à conversa com um convidado especial. O convidado especial de hoje é José Luís Peixoto, escritor, que vem partilhar connosco 5 livros que ganharam com uma segunda leitura. José Luís, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer estar aqui. Começo com uma pergunta mais geral, se calhar com uma citação que eu acho muito a piada do C.S. Lewis e que acho que vai muito ao encontro da tua tese, porque ele dizia que quem lê um grande livro só uma vez não o leu de todo. Eu presumo que tu concordes. Concordo absolutamente. Aliás, eu acho que uma das características da literatura é justamente permitir uma segunda, terceira, quarta e vá lá, idealmente, leituras infinitas. E isso nota-se muito, por exemplo, na poesia. Um poema claramente ganha sempre com uma segunda, terceira, quarta leitura. E, na verdade, quanto mais rico é o texto, mais nós descobrimos aspectos que não tínhamos reparado anteriormente em leituras posteriores. Claro. E vamos perceber já o que é que tu redescobriste ou o que é que descobriste nas leituras consecutivas destas várias obras. Vamos começar com a primeira, ou seja, com a escolha número 5, que é, vamos ver, a imagem. Aqui estamos a ver a imagem do autor, José Saramago, é O Ano da Morte de Ricardo Reis. Porquê é que escolheste este livro? Bem, eu escolhi este livro porque, efetivamente, o meu último ano, na verdade, os meus últimos anos têm sido bastante ligados a Saramago. Sim. No ano passado, publiquei um livro que se chama Autobiografia, em que Saramago é personagem do romance, e dentro das várias leituras que fiz para escrever esse livro, esteve uma releitura deste romance de Saramago. Essa releitura aconteceu por vários motivos. Em primeiro lugar, porque achei que este romance tinha uma ligação muito importante com aquele que eu estava a escrever, uma vez que aqui Saramago traz o heterónimo Ricardo Reis para o papel de personagem do seu romance e, de certa forma, eu pretendia fazer um pouco o mesmo com a figura de Saramago no romance que estava a escrever. E o que aconteceu foi que, pronto, esta foi uma das poucas releituras, porque na verdade a maior parte dos livros que li para esse trabalho que fiz foram primeiras leituras. Não é? Exato. Mas esta foi uma releitura que fiz por esse motivo, por ser um romance que tinha ligações muito particulares e que eu pretendia, de certa forma, dialogar com elas no livro que estava a escrever, nomeadamente até, por exemplo, no retrato de Lisboa que é feito, que é um aspecto muito importante deste romance de Saramago, é a forma como ele retrata Lisboa, a cidade de Lisboa, e quer dizer, ao fazer essa releitura, encontrei imensos aspectos que colidiam com a minha primeira leitura. E por isso também me lembrei de o trazer aqui como um dos livros que ganham muito com uma releitura. Sim. Esse é um lado também desconcertante da releitura, não é? Porque tu percebes que a impressão com que tinhas ficado, e se calhar, em muitos casos, foi uma impressão que tu depois passaste a outras pessoas quando, por exemplo, recomendaste a leitura do livro, não coincidia de todo com a impressão com que ficas nessa releitura, o que nos faz desconfiar até em relação a nós próprios, não é? Sim, porque efetivamente a leitura depende muito de quem nós somos naquele momento. E efetivamente nós estamos em constante evolução, Claro. de formas que nem sempre conseguimos identificar completamente enquanto estamos a viver. Mas efetivamente um livro que é vá lá, que é a leitura de um livro é um período, não é? A não ser que seja um livro muito curto, nós demoramos sempre algum tempo a ler esse Claro, livro. exatamente. E de certa forma, esse período, a leitura do livro acompanha quem nós somos naquele momento. De certa forma, é quase como uma esponja que absorve certas como é que é dizer, a nossa visão daquele momento, as nossas referências daquele momento, os nossos até valores daquele momento.
e neste caso, efetivamente, eu senti que tinha atualmente tinha uma visão muito mais, como é que é dizer, sólida para avaliar este livro. Eu sinto que com este livro aconteceu alguma coisa semelhante com o que me aconteceu, por exemplo, em relação ao fado. O fado era um género musical que eu associava muito aos meus pais e que durante a minha adolescência não apreciava muito. Achava que era uma coisa de outras gerações. E foi só mais tarde, quando eu, pronto, ultrapassei a minha adolescência e essas minhas necessidades de formação e que fui a ver aquilo que era o fado, em que eu foi quase como se tivesse visto pela primeira vez. E aqui no caso do livro do Ano da Morte de Ricardo Reis, é um livro que fala muito sobre os anos 30, sobre um período da história de Portugal que para mim me era completamente alheio no momento em que eu li este livro pela primeira vez. Porque eu nasci em 1974, nasci em setembro de 1974 e, portanto, cresci durante toda a minha infância e adolescência e ainda hoje, não é? As pessoas a dizerem-me que eu desconhecia o que tinha sido a realidade pré-1974 em Portugal. O que é Claro. efetivamente verdade, eu não tenho essa experiência. Ainda assim, desde o momento em que li este livro pela primeira vez, que deve ter sido aí quando eu tinha 20 e poucos anos, até agora, eu já evolui muito na minha visão desse período. Entretanto, já escrevi livros que se passam um pouco nesse período, já li muito mais, não é, já tive a oportunidade de ter outras perspectivas e também, inclusivamente, perceber que, embora eu não tenha vivido esse período, também sou marcado por ele, como somos todos em Claro, Portugal, de exatamente. alguma Sim. forma. E por isso hoje, ao ler este livro do Saramago, apesar de, não é, de ser passado numa época e num período que eu não experienciei diretamente, já tenho uma visão completamente diferente sobre ele. Claro. Não, e os romances têm essa capacidade, quer dizer, a literatura no geral, de nos fazer viver por interposta pessoa, não é? Por interposta personagem, aquele tempo. E neste caso, quer dizer, pode-se dizer que Saramago faz aqui duas coisas muito interessantes. Por um lado, essa de nos levar, quer dizer, de levar o leitor àquele período que ainda por cima não é. Nós estamos a falar dos anos 70, portanto não é o fim da ditadura, é justamente o início, aquilo passa-se precisamente no início, nos primeiros anos do Estado Novo, e depois faz aquele artifício muito original de ir buscar um heterónimo e colocá-lo vivo de forma separada do ortónimo, não é? Portanto, do Fernando Pessoa, que depois permite uma série de subterfúgios narrativos. Olha, vamos passar à quarta escolha, ao número 4, que nos vai levar à América Latina. É Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E, de resto, a América Latina, com a qual também o próprio Saramago tinha afinidades. Portanto, de certa forma, é uma sequência que faz algum sentido. Sim. Aliás, eu penso que um dos lugares onde já encontrei leitores mais aguerridos de Saramago é justamente no México. Saramago é um autor, pronto, que ao longo dos anos teve um impacto muito grande no México e que inclusivamente ele próprio teve muitas ligações ao México. Nos últimos anos da sua vida, essas ligações, por exemplo, passaram pelo apoio que deu àquela questão dos zapatistas, não é? Em Chiapas. E pronto, e ali o Saramago teve sempre um posicionamento, aliás, como também em Portugal e noutros lugares, que não passou estritamente pelo aspecto literário, mas que em muitos momentos foi bastante político e muito influente e muito opinativo, digamos assim. Mas o Juan Rulfo foi um livro que eu escolhi porque o livro Pedro Páramo, do Juan Rulfo, porque foi um livro com o qual eu tive uma primeira
uma primeira ligação um pouco fora do comum. Depois de ter publicado o meu primeiro romance, muitas pessoas em vários lugares, sobretudo fora de Portugal, falavam-me desse livro, até porque o meu romance, ele, passado pouco tempo, foi publicado em Espanha. E então várias pessoas me falavam desse livro, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E eu não conhecia esse autor, nunca tinha lido, não fazia Sim, porque ele não é qualquer assim tão ideia sobre conhecido, não é? Quer esse dizer, até esse autor. lado curioso, não é? Sim, esse livro, depois eu fui investigar sobre ele e apercebi-me que ele tinha sido publicado em Portugal nos anos 80. O livro ele foi publicado originalmente nos anos 50, Uhum. mas em Portugal houve uma edição nos anos 80. Mas essa edição parece que teve alguns problemas. Eu não conheço essa edição, mas muitas vezes fala-se que a tradução tem algumas questões ali discutíveis. O Uhum. certo é que o livro não teve um impacto em Portugal que tinha tido noutros lugares, não é? E então, na época, eu fui e procurei edições em castelhano. E comecei a ler, e a primeira vez que o li foi efetivamente em castelhano. Não é uma leitura muito fácil, porque o livro tem várias referências locais. E nós já sabemos que a língua que se fala no México não é exatamente a mesma Claro, que se fala claro. aqui ao lado em Espanha. Tem muitas pronto, tem vocabulário próprio, tem muitas questões. Ainda assim, fiquei com uma ideia, não é, sobre o livro. Mas efetivamente, mais tarde, quando o livro voltou a ser publicado em Portugal e teve essa edição de que estávamos a ver a capa, que é uma edição de Cavalo de Ferro, Uhum. então aí eu efetivamente reli o livro e tive a oportunidade pronto, de o apreciar devidamente. Sim, No fundo, essa releitura foi, de certa forma, uma primeira leitura. exato, sim. E na realidade, as releituras, São também aquilo sempre, que claro. surpreende elas é o facto delas trazerem novidade, tal como acontece nas primeiras leituras. Sim. E mostra quão frágil é a nossa memória, não é? Quão inepta é a nossa memória Sim, para, sim, em vários aspectos, não é? sim. Mas é. E sobretudo reler noutra língua é um exercício interessante, não é? Porque de repente parece que as personagens falam de Há uma forma diferente, não é? há um poema muito interessante de um poeta americano que, por acaso, até começou a ser publicado em Portugal nos últimos anos, que se chama Billy Collins, em que ele diz algo muito interessante que é como o poema vai referindo como os diversos elementos do livro se vão apagando na nossa memória, até muitas vezes ficar só o nome do autor e uma impressão. Exato, E difusa, isso não é? Sim. é muito curioso porque efetivamente nós temos a ideia da literatura e da leitura como algo que permanece no tempo. Mas efetivamente, em grande medida, também é uma experiência efêmera do momento. Não é? Uhum. Sim, justamente. E a maneira como nos marca também não é. Nem sempre é fácil de identificar, não é? Uma coisa que nem sempre é fácil. Este livro, o Pedro Páramo, é uma escolha muito interessante porque é um livro, de certa forma, dentre os livros mais marcantes de sempre, é dos menos conhecidos, não é? Porque, embora tenha marcado muitos autores conhecidos, o Garcia Marques tem muitas coisas em relação a isso, o próprio Borges, mas não é um livro, quer dizer, e o mesmo o Rulfo não é costuma dizer um household name, não é? Não é, por exemplo, como o autor seguinte que vamos ver, o Cortázar, por exemplo, não é um autor que seja tão conhecido do grande público, não é? Ainda assim, no âmbito da literatura hispânica, não é um autor importantíssimo. E para isso contribui, por exemplo, ou uma amostra disso, é o facto de ter publicado este único romance, ter publicado também o livro de contos El Llano en Llamas, depois haver alguns dispersos, alguns textos dispersos, a obra completa do Juan Rulfo, eu acho que não deve passar muito das 300 páginas. E ainda assim é um autor que, no âmbito da literatura, pronto, em língua castelhana, é muitíssimo referido. Ainda assim, ele não. Aqui em Portugal chegou tardiamente, mas isso Naquela não tal quer dizer tradução. que a Sim. influência dele não tenha sentido. Até porque os autores
que ele influenciou foram Exato, muito influentes em exato, Portugal, exato. como é o caso do Garcia Marques e outros. Exatamente. Olha, antes de passarmos ao próximo, não queria deixar de falar do lado inovador deste livro, não é? Gostava de saber a tua opinião em relação a isso, não é? Porque o livro é conhecido por ter uma estrutura inovadora e muito intrincada, que por um lado torna a leitura mais desafiante, mas também coloca o leitor, dá um papel diferente ao leitor e permite aproveitar os personagens de uma forma diferente, não é? Sim, é que este livro é um livro em que é como se fosse habitado por fantasmas, por memórias, por vozes sem corpo, Uhum. porque existe aqui um regresso de uma personagem à aldeia do seu pai, onde vai procurar justamente Pedro Páramo, e encontra essa aldeia habitada pura e simplesmente por memórias, por fantasmas. E então tudo isso é bastante simbólico, tudo isso é bastante. Nós podemos fazer, não é, uma leitura muito metafórica de tudo aquilo. Embora, se o tomarmos de um ponto de vista literal, é um livro habitado por vozes um pouco desgarradas. E isso também contribui para uma estrutura pouco habitual e que efetivamente nos anos 50 era absolutamente inovadora, porque isto é pré-Nouveau Roman, pré todas essas experiências depois da Uhum. narrativa dos anos Sim. 60 e 70. Sim, sim, exatamente. E olha, é uma boa ponte para nós passarmos ao teu número 3, é o primeiro elemento do pódio, que é, eu já disse que era o Rúlio Cortázar, não é? O livro é o Raiuela, ou Raiuela, ficou traduzido como Jogo do Mundo em português, que é uma tradução um bocado bizarra, não é? Porque isto é o jogo da macaca, não sei porque é que não traduziram. Se calhar acharam que macaca não ficava muito bem, não é? No Brasil tem o título de Jogo da Amarelinha, Exatamente. que é como chamam ao jogo da macaca lá. Pois, efetivamente, eu acho que a macaca deve ter sido ali um pouco perturbadora, não é? Exato. Para a seriedade do livro. E efetivamente, mesmo efetivamente, a outros níveis, temos de ser sinceros: jogo da macaca não faz, não é? Não faz justiça a raiuela, que é uma Pois não, palavra pois não. bastante bonita, não é? Uma Sim, palavra assim cheia de vogais, não é? sim. Raiuela. Jogo do Mundo, acho que foi o compromisso que se encontrou ali pronto, para uma tradução portuguesa. Bem, o título parece-me não é o mais importante Claro. neste aspecto, porque efetivamente é um grande romance, até no sentido literal, é um romance longo, não é? Uhum. E é um romance que efetivamente tem esse aspecto do jogo muito presente, não é? Por isso, ter a palavra jogo no título acho que acaba por fazer sentido. E pronto, a escrita do Cortázar, em geral, ela é sempre bastante lúdica, não é só neste romance. Mas, claro, neste romance existe aqui um marco desse, pronto, daquilo que é a escrita do Cortázar em geral, sobretudo estou a pensar nos contos, que há realmente contos do Cortázar que fazem parte do melhor que já foi escrito em absoluto pelo ser humano, e o Raiuela acaba por ser uma condensação de tudo isso, sendo que um pouco, embora de uma forma diferente, mas um pouco à imagem do que estávamos a falar acerca do Juan Rulfo, também com uma estrutura muito Exato. particular. Uhum. Uma estrutura que neste caso é constituída por blocos de texto e que permitem, por isso, várias leituras. O Júlio Cortázar, ele propõe duas, uma leitura que é seguida até um certo ponto, e uma outra que segue um mapa Uhum. de números Que vai que saltitando. são, Sim. exato, que são propostos ali num preâmbulo. Ainda assim, a forma como esta narrativa se apresenta, eu acho que nos propõe até mais possibilidades, se quisermos Exato. descobri-las. Até porque é um livro que não tem exatamente uma narrativa convencional, no sentido em que não existe uma história
que comece num determinado ponto, que nós queiramos seguir o enredo e que estejamos a ter respostas permanentes às nossas dúvidas e que tenhamos uma conclusão final. É muito mais um deambular, e no caso um deambular por Paris, por parte de personagens um pouco desocupadas, se quisermos, e que acabam por discutir vários temas de uma forma que não é muito que não tem uma orientação muito rígida. Essas personagens em muitos momentos juntam-se e vão conversando, e o livro todo ele parece um pouco assim, como se nós estivéssemos num grupo de amigos e as conversas fossem surgindo. Sim, quase sem narrador, não é? Fragmentos de conversas e trocas de impressão. E tu achas que ele de resto não, este livro tem uma dose de experimentalismo grande que não se resume sequer só à questão da estrutura, não é? Ele também inventou uma espécie de linguagem, de língua alternativa, quer dizer, era um autor que gostava muito de inovar. Tu vês essa inovação como, quer dizer, por um lado é uma demonstração de destreza, não é? De eu sou capaz de fazer isto e de inovação, mas aqui, do ponto de vista de veicular a história, neste caso específico, o que é que tu vês neste experimentalismo com a forma, não é? Neste anti-romance, como ele próprio lhe chamava, não é? Porque não funciona com a lógica linear do romance. Em que medida é que tu achas que isso o ajuda a passar a mensagem que ele quer passar com o livro e que porventura não passaria de forma tão eficaz com uma estrutura mais linear? Bem, Sei que achas que é o seu objetivo. Sim, a minha visão sobre este livro, eu acho que o livro ele coloca logo em questão a própria ideia de romance, ao não ser um livro que tenha um enredo convencional, não é? Ou seja, nós não acompanhamos as personagens numa demanda, de certa forma. Nós vamos vagueando pelas suas vidas, que são pouco estruturadas elas próprias, e que são vidas de intelectuais maioritariamente sul-americanos, numa cidade de Paris, que é uma Paris um pouco de artistas e de boémia e de... Sim, Aliás, diletante, existem inúmeras referências no livro e é até um tema importante no livro, à música jazz, ao género do jazz. E efetivamente o jazz, uma das características que tem é por um lado esse improviso e uma certa deriva, se quisermos. E no caso do Cortázar, em toda a sua literatura e neste livro em particular, é um autor que privilegia muito a criatividade, que privilegia muito essa surpresa do trabalho dentro da literatura, da forma como mexe com vários elementos, chegando até à metaliteratura, ao texto que está a colocar questões sobre si próprio. Exato. E isso acaba por ser um pouco o que fica aqui condensado neste livro de uma forma um pouco extrema. Ainda assim, apesar de ser um livro tão experimental e com tanta exuberância a esse nível, é curiosamente um livro que se lê com uma certa facilidade, porque sim, é curioso. Porque Cortázar ele nunca tem uma densidade que deixe o leitor de fora, neste livro ou noutros textos. E ainda assim, não é o tipo de livro que nós estamos a ler porque queremos saber o que é que vai acontecer às personagens. Sim, percebo, exatamente. Que tem que ver justamente com essa narrativa mais oblíqua. E olha, a ação de parte deste livro, da primeira parte, passa-se em Paris, o que é uma boa ponte para
próximo autor e para a tua escolha seguinte, o autor, talvez o maior autor francês do século XX, Marcel Proust, e o Em Busca do Tempo Perdido, perdão. E portanto ficamos a saber que tu és um homem de coragem, porque não só leste os 7 volumes uma vez, como ainda repetiste. Sim, é verdade, é verdade. Há muitos livros fundamentais que nunca li. Há muitos livros que eu, ou porque não tive oportunidade, ou porque a partir de certa altura embirrei um pouco com eles, nunca avancei na sua leitura. No entanto, este livro do Proust é claramente um daqueles títulos que as pessoas põem na sua bucket list, como dizem em inglês, não é? É um Exato. daqueles livros que as pessoas acham que devem ler um dia antes de morrer. Também Isso. havia aí um volume que tinha isso, não é? Que eram os livros que se deve ler antes de morrer. E este Exato. claramente deveria ser um deles, seguramente no top 10, acredito. No meu caso, o que aconteceu foi que quando eu era mais jovem, havia uma edição deste livro que era publicada em uns volumes de bolso, em português, não é? Porque eu não li este livro em português, que foi aquele ali na altura. Pronto, aconteceu. Eu, na verdade, sempre tive uma certa ligação com a literatura francesa, por questões da minha vida, porque os meus pais eles foram imigrantes em França e regressaram para Portugal pouco antes de eu nascer. Ainda assim, isso teve uma grande importância na minha família. A minha irmã mais velha é professora de francês e França sempre foi um tópico muito forte na minha casa. E entre as minhas leituras de infância, contaram-se muitos livros de autores franceses que me chegavam por via da minha irmã, porque a minha irmã tem 13 anos a mais do que eu e ela já era uma senhora quando eu Claro. ainda era uma criança. E então ela já estava na universidade, ainda eu não estava na escola secundária, não é? E então, na verdade, a minha irmã, assim, em jeito de parênteses, ela foi professora e começou a dar aulas no primeiro ano em que eu passei para a escola secundária. Ela era professora na escola onde eu era aluno. Mas isto para dizer que houve muitos autores franceses que eram muito referidos e tudo isso. Eu não li este livro na minha infância, não é? Não li estes 7 volumes na minha infância, mas li talvez no fim da minha adolescência, quando eu já começava a fazer algumas experiências de escrita e tal. E na altura, pronto, foi uma leitura difícil, foi uma leitura que teve muitos desafios, houve ali muitos momentos em que eu lia até um pouco na esperança de ainda Exato. chegar a algum momento mais prazeroso, mas efetivamente essa foi a primeira leitura. Mais tarde, quando saiu esta tradução do Pedro Taman, já pronto, eu tinha outras perspectivas, já eu estava noutro momento da minha vida e não li imediatamente quando foi publicado. Mas houve ali um momento, inclusivamente foi-me oferecida essa coleção, os volumes do Em Busca do Tempo Perdido, e houve um momento em que quis lê-lo. E foi assim que eu reli e para mim trouxe-me bastante. Aliás, até creio que um pouco uma certa diferença na minha escrita. Porque Curioso. uma das coisas que para mim me marca muito neste livro do Proust é justamente o seu trabalho, nomeadamente no que diz respeito à construção de frases. A sintaxe de Proust é incrível. A forma como algumas frases possuem uma complexidade que é uma complexidade que poderia ser da poesia, por exemplo. E isso é muito marcante. Já os temas do próprio livro, para mim, são um pouco indiferentes até.
toda aquela realidade que ele descreve no livro não é o que mais me marcou, mas Claro, sim, não és sim o único a aquele dizer isso. Sim, trabalho de linguagem pelo filtro do trabalho de linguagem também do Pedro Taman, que é essencial, porque é dessa versão que eu estou claro. a falar. Claro, claro. Sim, o trabalho do tradutor aqui é importante. E o Proust é daqueles autores conhecidos por ter passado muito tempo a burilar o texto, não é? A aprimorar o texto. E, portanto, isso que tu fazes, isso que tu dizes faz todo sentido, não é? Sim, sim, no fundo, é claro, Proust tem outras obras, mas a obra de Proust é este livro, não Sim. é? O resto são curiosidades em Claro. comparação Não, com até o porque ele que é o Em Busca passou, do Tempo Perdido. até porque ele passou imenso tempo a... Mas efetivamente é um livro que, pronto, que é muito marcante. E eu acho que também é muito marcante pelo esforço de lê-lo. Ou seja, em qualquer romance longo, é muito normal que existam alguns momentos de desafio, Uhum. alguns momentos Perda em de que ânimo. nós Sim. sentimos que não está a dar-nos aquilo que nós procuramos naquele momento, em que temos de fazer ali um certo esforço para ler mais uma página, outra página, outra página. E neste romance não vale a pena esconder que isso acontece, porque estamos a falar de um romance enorme, não é? E no qual, às vezes, as descrições são muitíssimo detalhadas, não é? Existe o exemplo que toda a gente dá da Madalena, que Exato. é logo no primeiro volume, e efetivamente, pronto, existe muito esse trabalho em volta Madalena o de bolo pequenos e não Madalena a detalhes. pessoa, né? Sim. Depois, como nesse caso, podem ser simbólicos, mas noutros casos podem ser só um virtuosismo da escrita. Não me choca que em alguns momentos sejam, sobretudo, um virtuosismo da escrita, o que também tem o seu significado e o seu Claro. valor. E eu acho que, efetivamente, é um livro que se tem de fazer um certo esforço para lê-lo. E que dá um certo orgulho também de ler. Exato. Quando Sim, chegamos sim, sim. É um à feito. última Sim. página do último volume, sentimos: eu sou um leitor. Exato. Provaste a ti próprio, não é? E esse episódio da Madalena é muito conhecido e faz alusão no fundo, quer dizer, para explicar, ele está a comer uma Madalena e tem uma memória involuntária do passado, e que ele, na visão dele, capturava, no fundo, a essência da vida e a essência do nosso passado. E isso é engraçado, porque a pensar sobre isso até me lembrei de uma das conversas que gravámos para este programa, para o Remotamente Interessante, que foi com o chefe Kiko, e nós falávamos precisamente do facto da comida nos fazer muitas vezes viajar na memória. Por exemplo, comeres um prato de outra Sim, geografia sim, faz-te sim, sim. viajar para aquela memória e para Claro, aquele claro. local do mundo. E de facto, o paladar tem esse lado emocional Não, como o olfato aliás, também, por exemplo, mas que a há visão não tem. explicações neurológicas para isso. Exatamente, sim, sim, justamente isso mesmo. É isso mesmo. Olha, e chegamos à tua primeira escolha, que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar. Vamos ver. Uma obra relativamente obscura. Portanto, mas não deixes de ficar curioso em relação quer dizer, daqueles livros que é impossível deixar a pessoa ficar mal, mas não deixes de ficar curioso em relação à razão desta escolha para uma releitura. Sim, pronto. Aqui os Lusíadas acaba por receber a medalha de ouro neste ranking, porque Sim. efetivamente ah, ah, é um livro imenso que tem uma importância enorme para nós como portugueses e que podemos, não é, avaliá-la sobre múltiplos aspectos e efetivamente essa importância é reconhecida por todos, não é? Inclusivamente sob um ponto de vista político, acredito que não há ninguém ou deve ser residual no espectro político quem rejeite, não é, a importância Uhum. simbólica e a importância identitária deste texto em relação a Portugal e aos portugueses. Um,
e também porque efetivamente foi um dos livros que mais ganhou com a releitura. No caso, eu como talvez muitas outras pessoas, cheguei pela primeira vez à leitura dos Lusíadas na escola, Exato. e na época não foi muito fácil a minha relação com aquele texto, que é um texto que Sim, para um adolescente surge quase como estrangeiro, não é? E é sim, sim. estrangeiro, mas não no sentido nacional, mas no sentido de, de, de falar com uma linguagem sobre temas que aparentemente são distantes. E a E maneira como era, efetivamente, desculpa interromper-te, a maneira como é dado, também muitas vezes não é a maneira mais entusiasmante, não é? Que eu acho que é uma coisa que também não ajuda especialmente. eu acho que é muito difícil também fazer críticas em relação a isso, porque acho que não há respostas muito fáceis para dar acerca de como se deve abordar este texto, não é, perante esse público, não é, que não sei até que ponto. Eu acho que, vamos ver, eu não estou a dizer com isto que não seja muito importante falar-se deste texto para estudantes dessa idade. Porque é claro que, apesar de ter tido ali uma certa, vá lá, dificuldade para ser brando com este texto nesse momento, também é verdade que aprendi muito mais do que aquilo que eu, na altura, conseguia identificar. E é Uhum. claro que essa aprendizagem foi muito útil e foi estruturante. Sim, e preparou a Ainda segunda assim, leitura. Sim. ainda assim, claro, foi só quando eu já tinha uma outra consciência da própria leitura, da história de Portugal, da língua, que eu senti pronto, que efetivamente estava disponível e preparado para utilizar este mecanismo, porque os Lusíadas é quase como um mecanismo que nós visitamos, que nós observamos, mas que também nos envolve e que pronto, e que é extremamente gratificante quando nos damos a esse trabalho, porque a elegância do texto, a complexidade dos temas, das frases, dos elementos, é extraordinário. Aliás, é muito impressionante. Uma das coisas que eu utilizo sempre quando quero demonstrar, por exemplo, a adolescentes ou o quanto é incrível o trabalho dos Lusíadas é levá-los a pensar como é que seria ou como é que pode ter sido para alguém escrever este texto, que é um texto que tem referências da astronomia, da navegação, da história de Portugal, da literatura, não sei, da botânica, do armamento, das mais Sim, diversas áreas, fazer isto sem Google. exato. Esse é um bom Porque quer ponto. dizer, é que o Camões fez sem Google, quase sem biblioteca. Não é? Quer Exato. dizer, é um domínio de uma quantidade enorme de conhecimento extraordinária. E depois a forma como ele trabalha tudo aquilo e como edifica aquele edifício verbal e literário é absolutamente notável e, sem dúvida, que é uma das grandes obras alguma vez feitas na nossa literatura e que acredito que é um dos poucos livros que se pode dizer que, enquanto existir alguém com esta cultura, estará vivo e irá representar esta cultura. Claro. Boa. Olha, muito obrigado por teres participado. Não, Terminamos aqui o programa. Muito obrigado por teres aceitado participar neste remotamente não, interessante. foi um prazer. E muito obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este programa. Estamos de volta já na próxima segunda-feira para conhecer as escolhas da historiadora Filipa Lowndes Vicente
que nos traz 5 mulheres da história global que ela gostava de ter conhecido pessoalmente. 5 figuras admiráveis que vamos ficar a conhecer já no próximo programa. Não perca!